a questão que eu coloco, também não tô cravando que sejam nem inocentes nem bandidos, né? Nenhuma coisa nem outra. Mas a pergunta que eu faço é sobre a preservação da cena do crime, né? Por que a polícia não isolou aquela área? Por que a polícia não, então, removeu os corpos de maneira correta assim que a operação terminou naquele dia? Por que abandonou os corpos de um dia para o outro? E agora reclama que, de fato, isso pode ter acontecido, pode ter sido uma ordem do tráfico. Vão lá, tirem as roupas e removam os corpos para parecer que são pessoas inocentes, que estavam ali vulnerabilizadas. Mas assim, eu também não estou nem aqui dizendo se são ou não são bandidos, não. Quem sou eu, né? Não conheço nenhum deles. E é claro que a questão de estarem na mata num confronto, né? Quem está na mata, dificilmente ali, a maioria provavelmente deve ser, né, pelo que a gente entende, deve ser realmente de criminosos, traficantes. Porém, se a polícia queria manter... foi a estratégia. Porém, se a polícia queria manter a cena do crime, por que ela própria não isolou a área? Pergunta que eu faço. Essa é uma questão, Diego, que não é nova. A gente sabe que em outras operações policiais também os policiais do Rio de Janeiro não conseguiram, não se preocuparam, não quiseram. Essa aqui é a pergunta mais importante que eu acho que você coloca. Se não manter a cena do crime foi uma situação de emergência, os policiais tiveram que sair porque haveria novos confrontos e se retiraram, não tiveram tempo. A gente já ouviu essa versão circulando por aí. Não dava para voltar e tirar cada corpo ali. Imagina, no meio da mata, eles montando uma operação de retirada de 70 corpos. Seria bastante perigoso para os policiais. Essa foi uma versão que já circulou. A outra é, deliberadamente largaram os corpos lá. Para quê? Para que fosse depois descobertos? Parece improvável. Parece provável a hipótese de que, nesse caso específico, uma operação dentro da mata, da Serra da Misericórdia, que a gente viu ali, fica algumas centenas de metros da praça para onde os corpos foram levados depois. Tendo um confronto dentro dessa região, é muito improvável que a gente espere aí uma retirada de corpos. Só para a gente fazer um paralelo, de novo, é inevitável, os paralelos com as guerras surgem, porque é uma situação de guerra, o que a gente viu ontem, é uma situação de combate, de confronto. Dificilmente um exército vai voltar para retirar os corpos dos inimigos logo em seguida a uma batalha. Eles vão voltar depois, quando a situação estiver pacificada, quando a situação estiver sob controle. É de se entender que provavelmente a polícia não tinha condições de voltar ali. Nem de isolar, senão, colocar o que fitas, se sugere com isso? Colocar fitas isolantes, falar que não ia adiantar de nada, mas de falar, pensa. Assim, que assim, Diego, a gente está falando você tá numa situação hostil. A gente está falando de um estado que não entra nesse local nem para fornecer serviços básicos, Rodrigo, nem para oferecer saúde, educação, nem para oferecer alimentação, nem para oferecer nada. Quando entra para agir violentamente e acabar matando não só bandidos, como moradores. E há relatos aqui de pessoas que falam sobre e alegam, e aí vai ser uma discussão eterna se são ou não são, se mataram ou não mataram. Eu sei que já cobri vários casos de pessoas que são mortas inocentes nesses locais. Então, claro, é muito complicado a gente falar do Estado entrar lá e defender a ação do Estado, sabendo que só entra para matar, Rodrigo, independentemente que se seja ou não um bandido, até porque o Estado não está legitimado a matar, né? Se ali são bandidos, que prendam e que eles respondam pelos seus crimes, e não foi o caso também. Diego, entendo e concordo com muito que você está dizendo. O Estado é omisso, o Estado não apresenta recursos para essa comunidade nem para as comunidades pobres do Brasil. O Estado não oferece escolas decentes, não oferece saúde, não oferece oportunidade de emprego. O tráfico de drogas acaba suprindo essa ausência de oferta de empregos, empregando esses caras, esses traficantes, esses soldados. Eles estão trabalhando ali, porque esse é o emprego que eles têm. Essa discussão é óbvio que ela tem que ser feita, ela é imensa, mas isso não pode servir, a meu ver, para criar uma nuvem sobre o que de fato aconteceu. Se aconteceu uma operação, a estratégia foi declarada pelo governo do Estado do Rio, pelas autoridades policiais. A estratégia foi levar os traficantes para a rota de fuga, que era pela mata, para evitar confrontos perto das casas onde tem mais moradores. Levaram para longe. Houve um confronto. Como é que você espera que os policiais reajam a 70 traficantes ou 70 criminosos armados com fuzis de alto poder destrutivo isso quando eles estão em combate na mata? Eles vão ter que atirar. Lógico, mas assim... Não dá para esperar uma prisão.
O erro, na minha avaliação, é de início, né? Porque isso coloca em risco os próprios policiais, tanto que 4 morreram e pelo menos 15 ficaram feridos, né? Ou seja, daria para fazer diferente? Daria para ser mais efetivo combatendo o dinheiro, quer dizer, pegando o dinheiro que seria mais efetivo para desestabilizar essa organização criminosa? Na minha avaliação, com sim. certeza. São muitas perguntas. Exato. Vamos... Porém, colocaram em risco moradores, a gente concorda plenamente quanto a isso. Muita gente morreu. E assim, qual que é o resultado disso? Na minha avaliação, muito pouco, muito pequeno. Vamos O que continuar está aqui, acontecendo, Diego, rapidamente aqui, antes da gente seguir, só rapidamente, para a gente não tirar da nossa visão aqui, que essas operações não são, no final das contas, bem-sucedidas. Se fossem bem-sucedidas, não teria mais tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Essas operações acontecem de tempos em tempos, deixam um saldo terrível de mortos, nada comparável a esse de agora, mas ainda assim sempre foram muitos mortos, elas não resolvem, outras pessoas continuam morrendo, as populações continuam dominadas pelo tráfico nas favelas, então está faltando, é uma estratégia nacional. Agora, a PEC de segurança que está lá desde abril no Congresso não anda. Cadê o interesse do governo federal de apressar isso? Cadê o interesse do Congresso Nacional de resolver logo essa PEC da segurança para ter uma reação coordenada com o governo federal, com estados, para resolver isso? Não tem, sabe por quê, Diego? Porque no Brasil a ideologia é mais importante que resolver os problemas da população. O político brasileiro está mais preocupado com a questão da política partidária do que com o problema do morador da comunidade. Primeiro vai resolver o problema da eleição do ano que vem. Exato. Depois, se der tempo, quem sabe, vamos avaliar uma PEC de segurança que possa gerar uma ação coordenada. Enquanto isso, vamos usar politicamente do jeito que der o que aconteceu no Rio de Janeiro e vamos embora. Inclusive usar corpos, né? Usar os mortos, morte como política pública, empilhar corpos e utilizar isso para angariar votos.